A gente se debruçou durante o ano de 2024 sobre essa pergunta. A inteligência artificial, ela vai tomar o papel do síndico? Eu até digo que não é mais condomínio, mas é condomínio. Só vai ser síndico quem tem domínio daquilo que está fazendo. Perfeito. Se ele não tiver esse domínio do que ele está fazendo, então certeza ele não tem espaço. Por quê? Porque nessa complexidade, lidando com pessoas, as pessoas também têm suas especificidades. O síndico é um administrador, mas lá no condomínio tem um administrador também. Tem um advogado também. Síndico hoje está muito difícil por essa complexidade. Então, assim, eu acho que se você é síndico, se estiver nos ouvindo e puder dar uma credibilidade a esse professor, eu digo a você, invista nessa profissão. A complexidade que ela exige, ela vai produzir cada vez mais acessibilidade e respeitabilidade por essa área. Gente, eu estou aqui tão feliz, vocês não têm ideia como eu estou feliz hoje. Eu acho que vocês nunca vão conseguir entender a minha alegria hoje, porque hoje eu tô com uma pessoa que faz parte do meu projeto, que é o Talk Síndico. E graças a uma palestra que eu assisti, e também o meu curso, né, minha pós-graduação, que eu conheço o professor Alessander Mendes, eu tô aqui hoje falando sobre condomínio, ensinando outras pessoas, ajudando outras pessoas. E para mim é uma honra ter o professor aqui hoje, o professor Alessander Mendes, que não é só professor, que também é palestrante, que tem diversas... não sei nem me expressar, porque eu já aprendi tanta coisa sobre pessoas, sobre seres humanos, sobre mediação, sobre conflitos, tudo que a gente tem que aprender não só para condomínio, mas na vida da gente, né? A gente tem que levar para a vida. Então, assim, eu me sinto honrada de tê-lo aqui hoje. Não, a alegria é minha. Eu estou muito feliz em estar aqui, em conhecer o tal que estava dizendo agora há pouco nos bastidores, né? Postei lá no Instagram que vinha dar uma entrevista aqui, todo mundo perguntando o que é. Eu digo, não, calma, gente, não vou dizer a coisa antes da hora. Mas aí todo mundo vai poder aproveitar esse nosso diálogo, que é com muita alegria que a gente estará juntos Com aqui certeza. tratando de assuntos tão delicados e ao mesmo tempo tão importantes. Com certeza, eu acho que tudo que a gente fala sobre conflitos, sobre relações humanas é importante. Cada dia que passa, a gente vê como está complicado as relações, né? E como é que a gente consegue driblar isso e trazer um pouco de paz para o síndico também, né? Para os moradores, para um condomínio, que é uma micro sociedade ali. Sim. É o nosso lar, nossa extensão do lar, né? E fala pra gente um pouco sobre esse tema, sobre conflitos, que é um tema que é abordado por tantas pessoas, mas é difícil das pessoas compreenderem exatamente como começar, o que fazer, como ajudar nesses problemas todos. Bem, então a gente vai começar assim, Laís. O conflito, eles são vários tipos de conflitos. Eu tenho os conflitos intrapessoais. Esses conflitos intra é eu com a minha personalidade, com a minha formação, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito. Esses conflitos são tratados por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Mas o conflito que eu tenho com você, a gente chama de conflito interpessoal. E é nesse conflito que eu tenho terceiros que podem auxiliar ou nos auxiliar a solucionar esse conflito. Quando eu e você temos um conflito e nós ali chegamos a um consenso, isso é uma negociação. Mas quando eu não consigo chegar nessa solução com você, aí eu tenho que buscar um terceiro. O que normalmente o cidadão faz? Ele busca o Poder Judiciário, bate a porta do Poder Judiciário através de uma petição e ali nasce um processo. Mas a Justiça hoje, com esse multiportas que ela abriu, ela disse assim, a jurisdição sempre vai estar à disposição de todo cidadão brasileiro. Mas a gente pode ter um outro olhar para entender o conflito. E foi nesse meio que um dos métodos mais antigos para auxiliar as pessoas em conflitos, que é a mediação. A mediação a gente tem ela há 2000 anos. Por exemplo, na China já se usava, na Europa já se usa, nos Estados Unidos. E ela entra no Brasil especificamente em 2010, quando o Poder Judiciário disse assim, olha, eu vou abraçar esse método e vou permitir que ele possa auxiliar o conflito das pessoas. É interessante porque o conflito que ele é da rua, ele tem uma complexidade menor. Porque, Laís, quando tá lá na rua, que alguém bota um som horrível, um som assim numa altura insuportável, você só passa, olha e continua seguindo. Sim.
Mas quando esse sonho é no teu condomínio, aí você foi educada desde quando você nasceu que a casa é asilo inviolável. Nela ninguém penetra sem que você permita. Ou para prestar socorro, ou por ordem judicial. E ainda se for por ordem judicial tem que ser de dia, não pode ser à noite. Sim. Então ali nós aprendemos que a nossa casa é onde nós somos realmente onde nós encontramos as nossas individualidades. É lá o que eu sou. Na rua eu sou o mediador, eu sou o advogado, eu sou o professor. Mas ali na minha casa eu sou a Alessandra. E como a casa ela exige uma proteção excessiva, ali permeia moralidade, ética, sociedade, respeito, família. Daí uma música que não te incomodaria na rua, mas te incomoda dentro de casa. Por quê? Porque ela é como se ela entrasse e ferisse, Invadisse seu espaço. invadisse esse espaço, entrasse no campo ético da família. Aí, quando as pessoas reagem a um ruído que tem nas relações condominiais, esse ruído toma uma dimensão absurda. Sim. Basta nós observarmos que som usados em apartamentos, conflitos de sons em apartamentos, eles normalmente param em delegacias. Eles param em delegacias, eles param em situações processuais. Mas por que que aquele mesmo som que toca num bar, que também chega na sua casa, você não vai à delegacia, você não noticia isso? É exatamente essa autoproteção que nós temos da família e da própria casa. Quem pensa, por que que os condomínios nasceram? A gente precisa entender. Se eu pegar o conceito jurídico de condomínio é uma coisa, mas eu quero pegar aqui com você um conceito diferente. O que que é um condomínio? É quando várias pessoas que nem sempre se conhecem ou são da mesma família decidem morar no mesmo espaço. Essas pessoas elas têm as suas formações diferenciadas. São pessoas que têm nível intelectual diferenciado, têm formações pessoais diferenciadas, são pessoas que têm vivências diferenciadas. E de repente, todas essas pessoas vão estar no mesmo lugar, tendo uma regra única, que é um regimento interno. Então, automaticamente, todos devam respeitar isso. Só que isso não é fácil. Para quem não está habituado a esse tipo de comportamento, dessas relações sociais, ele termina cometendo várias microinfrações. E essas microinfrações, elas vão, a gente chama isso gerando um espiral do conflito. E esse espiral, uma hora, ele está tão grande como um redemoinho. E quando ele leva tudo. O que que a mediação pode auxiliar? Laís, eu tenho, agora, recentemente eu fiz 50 anos de idade e 30 anos de magistério. Então eu começo a perceber que quando o conflito está nascendo, no nascedor dele, se você não faz uma intervenção, a médio prazo você perde a noção das consequências que ele pode produzir. E a longo prazo você já não domina mais ele. E você já não sabe mais o que é. Vamos voltar à questão do som. Um som alto num condomínio. Quando um morador pede para o outro baixar, que não baixa. Que em vez de baixar, ele aumenta. Que em vez de só ouvir, ele dança. Que em vez de só ouvir e dançar, ele grita. Ali, se não houver uma intervenção imediata, eu tenho delegacia. Se não houver intervenção policial e judicial, eu tenho um bate-boca, que aí entra numa comunicação violenta. Sim. Essa comunicação violenta, a gente tem que fazer a intervenção imediata nela, porque a comunicação violenta, ela pode levar a uma comunicação agressiva violenta, que pode levar a uma agressão física muito violenta, que pode ter como desfecho lesão corporal, tentativa de homicídio. Que é o que a gente vê hoje nos noticiários. Nós estamos observando e acompanhando pessoas, e aí tem um sujeito nessas relações que, assim, eu quanto mais o conheço, mais o admiro, chamado de síndico. Porque o síndico, e eu até vou dar um spoiler no que seria da palestra, todos os lugares que nós estamos indo estão dizendo que a inteligência artificial vai tomar o lugar de muitas profissões. A inteligência artificial vai tomar o lugar de A, de B, de C, de D. Bem, eu vou aqui dizer em primeira mão, né? Porque isso ia sair primeiramente na palestra, mas aí vai sair primeiramente nesse nosso bate-papo. A gente se debruçou durante o ano de 2024 sobre essa pergunta. A inteligência artificial, ela vai tomar o papel do síndico? E a resposta foi não. E eu vou explicar por quê. Porque existem profissões
que elas são profissões singulares. E nessas profissões singulares, os conceitos são muito claros. E o problema é pré-definido, com resoluções imediatas. O que a gente passa a ter dentro das relações condominiais é que o conflito é complexo. E onde existe complexidade, a inteligência artificial ainda ela não faz essa conexão. E ela nem fará. Com certeza. Porque ela passa informações, mas ela não traz a criação das soluções. Exato. Como ela não traz a criação das soluções, eu tenho que alguém criar, e esse alguém é o síndico. E por que que existe essa complexidade? Porque o síndico é administrador, porque o síndico é psicólogo, porque o síndico é educador, porque o síndico é o amigo, porque o síndico é o gestor. Dentro dessa complexidade da profissão, porque eu não estou lidando só com condomínio, prédios. Eu estou lidando com condomínio, prédios, que obriga o síndico a ter gerenciamento, tecnicidade, mas eu estou lidando com pessoas. E ao lidar com pessoas exige diretamente a compreensão dessa complexidade. E aí eu posso dizer a vocês sem medo, eu sei que alguém que estiver em casa vai dizer assim, Alessandra está errado, mas eu quero ainda estar vivo para dizer que não. A profissão de síndico, a tendência é aumentar, crescer. O síndico, ele deixa de ser orgânico por um determinado momento. Hoje, não dá mais para ter síndicos amadores dentro das Exatamente. relações. Eu até digo que não é mais condomínio, mas é condomínio. Só vai ser síndico quem tem domínio daquilo que está fazendo. Perfeito. Se ele não tiver esse domínio do que ele está fazendo, então certeza ele não tem espaço. Por quê? Porque nessa complexidade, lidando com pessoas, as pessoas também têm suas especificidades. O síndico é um administrador, mas lá no condomínio tem um administrador também, tem um advogado também, tem um mediador Tem um também, engenheiro. tem um engenheiro também, tem um advogado também. Quer dizer, é esta complexidade das soluções para os problemas que faz eu assegurar aqui, em primeira mão, e dizer a você, o síndico, a profissão, nem será substituída pela inteligência artificial e nem tampouco será mitigada, quer dizer, diminuída. Nós vamos ter hoje, escutem, hoje nós estamos aqui em meados de 2025, eu vou botar essa data para você registrar, porque no próximo Talk Síndico que eu vier falar aqui, e se demorar muito, eu vou estar falando de um salário que está entre um salário e 5 salários mínimos para pessoas que vão dizer assim, eu ganho 40 mil reais por ser síndico de um condomínio. 50 mil reais. Por quê? Porque quanto maior a complexidade, maior a exigência do profissional, e aí esse profissional vai se qualificar como ninguém. Eu, né, ao longo dessa minha jornada, Laís, daqui a pouco eu vou fazer a minha palestra de número 627. Nossa, que legal, que orgulho. Muito, muito. Eu já peregrinei muito, né? Ontem estava no Piauí, hoje eu estou aqui em Curitiba. Então, a palestra número 627, e eu vou lhe dizer sem receios, sem medo, eu desconheço qualquer área hoje que esteja investindo em tecnicidade, qualificação, formação, do que a área do mundo condominial. Então, quando isso existe, é porque nós vamos colher esses frutos. E nós vamos colher esses frutos o quê? A médio prazo. Estou falando de 2 anos, estou falando de 5, estou falando de 8 anos. E se é investido agora, escutem, nós vamos ter síndicos assim pós-doctor naquilo que eles fazem. Com E certeza. quanto maior a especialização, maior o estudo, maior a qualificação, maior também a remuneração. Com certeza. E também maior a mediação, né? Sim. A gente conseguir ter mais tranquilidade, mais paz nos condomínios, né? E trazer essa educação para os moradores. Porque nada adianta se o síndico também não for exemplo para que os moradores sigam. A gente comentou sobre como os moradores têm procurado o síndico profissional. Porque ele não tem essa intimidade com os moradores, ele não tem ele é imparcial com os moradores. E isso faz toda a diferença na gestão. Então, realmente, eu duvido muito que a IA substitua um síndico. Nós queremos ser amados, mas nós, dentro das nossas casas, dentro das nossas relações familiares domésticas, a gente quer coisa bem organizada. E essa organização, ela exige a qualificação desse síndico, a preparação. Eu tenho uma coisa que ainda eu não entendi direito, mas eu vou já entender. Isso é uma questão de tempo. Porque
Eu não sou o grande especialista em condomínios. Eu sou especialista em conflitos de pessoas. Como as pessoas, elas estão em condomínios, então por isso que eu estou lá no condomínio. Mas eu não entendo dessa parte administrativa, essa parte da gestão, não. Eu entendo mesmo de pessoas. Mas eu posso garantir que essa formação, todo esse estudo que está acontecendo recente, nós estamos produzindo livros. Hoje nós estamos com a produção, só eu recebi esse mês de outubro para novembro, eu recebi 2 meses de pessoas que saíram de pós-graduação, que saíram de experiências práticas. E o que isso fomenta? A qualificação. Esse síndico, escuta o que eu estou dizendo, não vai tardar aí, e esse vídeo vai ficar para a eternidade, que nós vamos ter no futuro um super profissional chamado de síndico. E com uma remuneração diferenciada, com salários diferenciados, com uma respeitabilidade. Uma valorização. Quando eu era mais novo, você é muito nova, mas quando eu era mais novo, assim, alguém que não tinha muita simpatia, disse, esse não ganha nem para síndico de condomínio. Nossa. É mais fácil ele ganhar uma política do que ganhar para síndico. Por quê? Porque hoje... Imagina ganhar para política e não ganhar para síndico. É porque síndico hoje está muito difícil, por essa complexidade. Uhum. Então, assim, eu acho que se você é síndico, se estiver nos ouvindo e puder dar uma credibilidade a esse professor, eu digo a você, invista nessa profissão. A complexidade que ela exige, ela vai produzir cada vez mais acessibilidade e respeitabilidade por essa área. Com certeza, eu acho que quem investir em pessoas, entender e mediar, enfim, essa evolução toda, vai ter um ótimo profissional no futuro, vai ganhar muito bem, inclusive, porque realmente é o que vai fazer a diferença. E nesses últimos minutinhos aí que eu já vi que a gente está concluindo, eu queria dar aqui uma dica ao síndico. Síndico, todo condomínio, você não pode tratar as pessoas de forma igual. Nós somos diferentes, todos nós temos um DNA, comportamento, relações diferentes. Mas faz um organograma de cada apartamento. E nesse organograma você pega Fábio, pega Flávia. Quem é Fábio? É um policial. A Flávia é uma professora. São quantos filhos? Eles estudam onde? No meio disso tem um pet? No meio disso tem um gatinho? Pois então nomina isso e passa a entender que síndico não gerencia unidades. Não é o do 302, 406, é o seu Antônio, é a dona Flávia. E quando você tem essa compreensão de quem são as pessoas, o que elas fazem, qual é a perspectiva de formação delas, não é que você vai tratar diferente, mas a tua comunicação ela tem que ser assertiva. E a comunicação assertiva é quando eu falo e o outro me entende. E para o outro me entender, eu preciso saber quem ele é. Quando eu descubro quem ele é, o que ele faz, eu produzo um canal certo para me comunicar com essa pessoa e certeza não vai ter ruído na comunicação. E só para despertar aí uma curiosidade em vocês, a comunicação é o maior fator de construção de conflitos. Quem não se comunica certo é cheio de conflitos. Com certeza, professor. Nossa, que honra. Só posso agradecer pela sua presença aqui hoje. Já vai vir a palestra e eu vou lá assistir também, né, gente? Porque, olha, nosso primeiro Talk Síndico Summit terá a honra de receber o professor Alessander Mendes para mim, para vocês. Eu sempre falei para todo mundo do escritório, falei, gente, vocês não podem perder. Vai mudar a vida de vocês, vai trazer uma visão diferente, porque nos detalhes o professor consegue trazer esperança, consegue trazer calmaria pra gente. Porque os conflitos realmente hoje não é fácil. Eles nos impedem de poder caminhar alegremente, né? Até abraço as pessoas que estão do meu lado, só o professor para fazer isso. Queria agradecer, professor, pela oportunidade. Prazer, uma alegria. Que venha outra vez para a gente poder gravar lá na agência, 1 hora de podcast, bater bastante papo, falar bastante. Tá bom. Obrigada, prazer, obrigada, gente. Todos.